capaz de nos satisfazer, de satisfazer o coração do homem. Eu ouvi uma história interessante há um tempo atrás, nem lembro se eu já contei aqui, creio que já tenha contado, de um diálogo entre um americano e um beduíno. Quem não sabe o que eram os beduínos eram nômades, ou são nômades na Arábia, e eles são nômades árabes, e eles ali então cultivam cabra e para subsistência, não é, animal, e enfim, retiram o leite da cabra, se alimentam daquele leite. Uma certa vez um americano visitando uma tribo de beduínos dessa no deserto, perguntou para aquele beduíno: olha, você nunca pensou em comercializar esse leite de cabra? Você nunca pensou em levar ele para os povoados próximos? Você podia ganhar dinheiro com isso. E aí o beduíno perguntou assim para ele: mas para quê? Ué, porque se você vende e esse leite se torna um sucesso ali naqueles povoados, ó, as cidades maiores ao redor vão começar a querer comprar esse leite também. E logo você vai estar fornecendo leite de cabra para todas as grandes cidades ao redor. E o beduíno chegou para aquele americano e perguntou assim: mas para quê? E o americano: porque se as cidades grandes ao redor estiverem se alimentando do leite das suas cabras, eles vão querer vender isso, na verdade, para todo o país, e todo o país vai consumir os leites das suas cabras. E ele falou assim: mas para quê? E por fim ele falou: porque assim você daqui a pouco vai estar exportando leite de cabra, você tem noção de quanto dinheiro você vai ganhar com isso? E ele falou: para quê? O que acontece nesse diálogo é o contraste entre a expectativa que um povo tem, que uma cultura tem em relação àquilo que pode trazer, quem sabe, algum sentido maior para a vida, e o outro povo. Na verdade, não há aqui nenhuma exaltação de uma vida de subsistência e a ideia de que vender e progredir e prosperar materialmente seja um problema. A ideia aqui é só refletir a partir dessa pergunta do beduíno: para quê? Por que eu faria isso? Se a gente muitas vezes não está colocando a expectativa daquilo que pode trazer satisfação para a nossa vida no lugar errado. Será que a gente corre o erro de fazer isso? Na verdade, a palavra mostra para a gente que mesmo nós, que somos de Deus, que andamos com Jesus, que buscamos a palavra dele, corremos o risco também de colocar a nossa expectativa em coisas que não podem absolutamente trazer saciedade para a nossa alma. A gente tem essa tendência a colocar coisas acima de pessoas. Deus valoriza pessoas, Deus ama pessoas. Para Deus, o que adianta ganhar o mundo inteiro se a gente vier a se perder, se a nossa alma se perder? Mas muitas vezes a gente está querendo ganhar o mundo inteiro, está vivendo em busca disso. E a pergunta que Deus faz para a gente é: para quê? Você está sabendo colocar essas conquistas no lugar delas? Esse é o desafio do servo de Deus. Não é desprezar nenhuma conquista, mas é saber colocar elas no lugar dela. E aí, quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente sabe que a nossa esperança está em Cristo, naquele que morreu e ressuscitou em nosso lugar. Mas de que forma Cristo é apresentado na palavra de Deus? De que forma eu posso trazer Cristo para a minha vida? E exatamente nesse momento e nesse ponto que a gente vê que Cristo e a palavra são uma coisa só. João, quando começa o seu evangelho, ele fala assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus nada mais é do que a encarnação da lei de Deus, da palavra de Deus, dos pensamentos de Deus. Como é que Deus pensa a respeito da vida humana nesse ou naquele assunto? Vamos olhar para Jesus. Ele é o filtro, ele é a lente pela qual a gente precisa enxergar todas as coisas. Quando olhamos para Jesus, a gente vê o que há de melhor na revelação de Deus ao homem. E toda a revelação de Deus ao homem, tanto em Jesus encarnado, como na palavra que Jesus viveu a qual Jesus viveu em obediência, são prova da graça e do amor de Deus por nós.
Desde que a gente pecou, a gente não tinha mais, ou Deus não tinha mais obrigação moral nenhuma conosco. Mas Ele decidiu se mover em nossa direção. Ele decidiu se revelar a nós. Ele decidiu escrever para nós uma carta de amor. E essa carta de amor é a palavra dEle, são as promessas dEle, inclusive a promessa de que Ele enviaria um Messias. Como é que a gente sabe que Jesus é quem é? Porque a gente tem a palavra. E Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Ele não é uma verdade. É mentira que todas as verdades ou todos os caminhos levam a Deus. Um caminho só leva a Deus. É mentira que todas as religiões levam a Deus. É mentira que haja várias verdades. Essa ideia relativista de que todo ponto de vista é a vista de um ponto e todos os pontos de vista assim são válidos. Não são, isso é uma mentira diabólica. Há uma verdade que encarnou numa pessoa. E quando nós dizemos que nós precisamos buscar a palavra, nós estamos dizendo que a gente está em busca de Cristo. Ele é essa palavra revelada, Ele nos remete à palavra. Toda a palavra do início ao fim é sobre Cristo. Por isso, amar a palavra de Deus, como o salmista, amar a lei do Senhor, é amar Cristo. Isaías escreveu num tempo em que Jesus ainda não havia sido revelado, 700 anos antes de Jesus. E Isaías foi talvez o texto mais messiânico do Antigo Testamento. Isaías, por causa disso, é citado no Novo Testamento 65 vezes, para mostrar como ele revela Cristo e aponta para Cristo. Os principais textos que falam sobre Cristo no Antigo Testamento estão em Isaías, por isso ele foi muito usado no Novo Testamento. E é interessante que Isaías, alguns estudiosos dizem que é uma espécie de mini-bíblia. Por quê? São 66 capítulos, assim como a Bíblia é composta por 66 livros. E os 39 primeiros capítulos de Isaías revelam o juízo de Deus, revelam a severidade da lei de Deus, revelam os pecados do povo. E os 27 últimos capítulos de Isaías falam a respeito das promessas de Deus, falam a respeito da graça de Deus, daquilo que Deus tinha para a humanidade, inclusive sobre Cristo. Apontam para Cristo, apontam para aquele que viria, apontam para a esperança final. De modo que Isaías, irmãos, estava alertando o povo, mas também estava mostrando para o povo qual era o projeto final de Deus para o homem, quando a consumação dos tempos acontecesse, quando todas as coisas tivessem se cumprido, Jesus viria. 700 anos antes ele escreve Isaías 55. Vamos ler? Leia com atenção aí, presta atenção na leitura, porque a gente vai, versículo por versículo, pensar junto aqui a respeito desse texto, se alimentar dele. Olha o que a palavra diz. Isaías fala assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom. E a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não o conhecem se apressarão até você. Por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois Ele concedeu a você esplendor. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus
os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos. Declara o Senhor: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Amém? Há um contraste aqui entre aquilo que o homem acredita que pode satisfazer a sua alma, naquilo que o homem tem investido para buscar satisfazer a sua alma, e aquilo que na visão do profeta, revelando a palavra de Deus, revelando o melhor para o homem, mostra ser de fato propósito de Deus para o homem. E ele apresenta essa palavra de Deus como fonte segura. Ouçam-me, ouçam a minha voz, ouçam as minhas palavras, voltem-se para aquele que promete, que governaria todas as nações. Ele está falando aqui de Jesus, e ao mesmo tempo da palavra. Ele está falando que essa palavra alimenta em nosso coração esperança de que todo mal que a gente tem visto no mundo um dia vai ter um fim, de que a história não está caminhando ao acaso, mas ela tem um fim muito bem determinado por Deus. A importância e a centralidade da palavra a gente vê no fato de que toda vez que o diabo tentou desviar a igreja e destruir a igreja do Senhor, ele conseguiu semear descrédito à palavra, ele conseguiu fazer com que cristãos parassem de ter contato com a palavra. No tempo da Reforma, isso foi assim. Na Idade Média, a palavra de Deus era algo exclusivo para aqueles que pertenciam ao clero. Cristãos comuns não tinham acesso à leitura e à interpretação da palavra de Deus, como se eles não tivessem o Espírito Santo para dar a eles discernimento daquela palavra. E eles então enjaularam a palavra. E os reformadores vieram então e falaram: não, nós temos que traduzir a palavra, e ela tem que estar na mão de todo cristão. Todo cristão tem que ter acesso a essa palavra viva e poderosa, tem que ter acesso a essas promessas benditas, tem que aprender com o salmista a amar a lei do Senhor e se deleitar nela dia e noite. E aí, muito sangue foi derramado para que essa palavra estivesse nas nossas mãos hoje. E a gente pode dizer que a gente tem valorizado essa palavra que está nas nossas mãos hoje em diversas traduções, em diversas versões. Será que a gente tem se alimentado dessa palavra e feito dela o objetivo da nossa vida? Será que a gente tem deixado que essa palavra satisfaça a nossa alma e nos conduza a Cristo? Será que a nossa vida tem sido conduzida a Cristo pela palavra? Essa é uma questão. E aí, Isaías fala para a gente a respeito dessa palavra e as razões pelas quais ela nos satisfaz. A primeira razão é que essa palavra que satisfaz é de graça. Ele começa o texto falando isso: olha, venham todos vocês, comam e bebam vinho e leite de graça. O que Deus tem a oferecer, depois ele explica: ouçam a palavra de Deus, porque ela é de graça, e vocês estão gastando tanto dinheiro para tentar satisfazer desejos do coração de vocês. Vocês estão gastando energia vital, vocês estão gastando energia psíquica, vocês estão ficando cansados, deprimidos, exauridos em busca de coisas que não podem satisfazer a alma. E ele está falando: o que você pode obter da parte do Senhor é gratuito. A palavra de Deus está disponível. O próprio Senhor Jesus, revelado nela, está disponível. As coisas mais valiosas que eu e você podemos adquirir nesta vida não podem ser compradas por valor nenhum. Para todas as outras existe Mastercard. Não é isso que fala o ditado? Gente, não tem preço que compre amor de família, não tem preço que compre um lar debaixo da paz de Deus, não tem preço que compre aquilo que a palavra de Deus ensina, não tem preço que compre a experiência do amor, do compartilhar, a experiência do amor prático da vida. Não tem experiência
ou não tem dinheiro que compre a pureza de coração que a palavra recomenda para a gente. Salmo 119 é um tratado sobre a palavra. Isso é interessante. Essa semana passada agora, Isaac não estava assim, com uma insônia, né? Não conseguia dormir. Aí eu falei, filho, vamos lá que eu vou ler um salmo para você. E aí eu não falei para ele, né, que era o maior salmo da Bíblia, na verdade o maior capítulo da Bíblia, 176 versículos. Aí quando eu estava no 171, ele pestanejou e caiu no sono, né? Eu levei quase meia hora lendo aquele salmo pausadamente, de uma forma que ele caísse mesmo no sono, e funcionou, gente. Ó, fica a dica aí para quem tem filho, tá bom? Mas a verdade é que esse salmo é muito interessante, porque do início ao fim, só tem 3 versículos que não fazem alusão à palavra, que não exaltam diretamente a palavra. Os outros 173 versículos falam sobre a palavra de forma repetida, de forma criativa também, usando expressões diferentes, quase 10 expressões diferentes para fazer alusão à palavra. E aí, no Salmo 119, no verso 9, ele diz assim: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Ele fala assim, a resposta: vivendo de acordo com a sua palavra. Eu te busco de todo o meu coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Não permita que eu me desvie. Como é que eu posso guardar puro o meu coração? Como é que eu posso viver uma vida relevante, uma vida como um ser humano digno de ser chamado de humano, como foi criado para ser, observando segundo a sua palavra? A observação da palavra e a obediência da palavra nos trazem benefícios que não podem ser comprados. Inclusive nos fazem enxergar o que de fato tem valor, nos dão discernimento, nos dão sabedoria. Algumas pessoas até dizem, né, o melhor de Deus ainda está por vir, mas na verdade o melhor de Deus, a gente sabe que já veio. O melhor de Deus é Jesus, é a palavra encarnada, e esse Jesus está acessível a nós hoje. Em segundo lugar, a palavra que satisfaz nos livra do nosso auto-engano. Verso 2, ele continua falando: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Por que vocês estão investindo tanto em coisas que não vão trazer para a alma de vocês saciedade? Gente, por exemplo, eu não sou músico, mas eu toco, sempre gostei de música. E eu acho que a música, de fato, é algo que Deus imprimiu no coração do homem, o prazer da música, o prazer da criação. Mas colocar o sentido da vida na música, colocar o sentido da vida na arte, na poesia, colocar o sentido da sua própria existência nas suas próprias emoções, são coisas boas, mas não se engane, elas não suprem a alma, não satisfazem a alma. Tem gente até que vai em busca de coisas ainda mais nobres, não a família. A família é o bem supremo. E então, constituindo família, acreditam que a alma deles vai estar totalmente saciada, porque agora eu sou casado, eu tenho filhos. Quando, na verdade, nenhuma dessas conquistas humanas podem trazer real satisfação para a nossa alma, se a gente não conhecer Cristo e se não conhecer essa palavra que Ele revelou para nós. A gente repete muito esse texto de Jeremias 17, 9, né? O coração do homem é enganoso, mais enganoso do que qualquer coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Tem uma razão para a gente repetir isso, porque ele traz uma denúncia muito relevante, muito atual, muito real para a nossa vida. Nosso coração é enganoso, o tempo todo ele está fabricando ídolos, não foi isso que Calvino falou? O tempo todo ele está acreditando em mentiras, ele está erigindo ídolos, ele está colocando coisas num pedestal, dando importância a certas coisas que de fato não têm substância, não têm uma importância eterna. Mas a palavra reorienta
o nosso auto-engano, ela reorienta os nossos pensamentos, os nossos valores, e a gente passa a enxergar tudo de forma diferente. Por isso é tão fundamental. Agostinho diz assim, olha, Senhor, fizeste-nos para ti, e a nossa alma estará inquieta até que aprenda a descansar em ti. O Senhor nos fez para Ele, a nossa alma vai ficar inquieta até que a gente aprenda a descansar nele, nas promessas dEle, em quem Ele é, no que Ele fez por nós, até que a gente aprenda a se satisfazer nele. Terceiro lugar, Isaías fala que a palavra que satisfaz é fruto de uma aliança. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Ele está já fazendo uma alusão aqui à nova aliança em Jesus. Ele já está apontando para uma aliança que seria superior. E ele fala assim, olha, para vocês experimentarem essa aliança, vocês precisam me ouvir. Vocês precisam se voltar para a palavra. Vocês precisam entender que eu sou um Deus de aliança. Agora, sabe o que é mais bonito? É que ele fala que essa aliança não é como a anterior. A anterior foi impressa nas pedras, nas tábuas. A anterior estava escrita. Mas essa nova aliança, ele fala que não vai estar meramente escrita em livros, em rolos, em tábuas. Essa aliança, e essa aliança pela palavra, é algo que vai passar a integrar o nosso coração. Muito mais importante do que a palavra estar impressa e eu ter acesso a ela, é quando eu leio ela, medito nela, e ela opera uma transformação no meu coração. E ela me faz enxergar tudo debaixo de uma aliança com Deus, de algo maior. Vejam como é que Jeremias profetiza a respeito disso. Ele fala assim, Jeremias 31. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, e as escreverei nos seus corações, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Está falando assim, o conhecimento de Deus não vai ser meramente algo escrito, que eu preciso observar, mas antes até de eu conhecer a palavra escrita, essa verdade já está de tal forma impressa no meu coração, o Espírito Santo já me quebrantou, o Espírito Santo já me moldou de uma forma que eu já obedeço sem antes, ou melhor, antes até mesmo de conhecer. Como o pastor Marcão às vezes repete, não é? Eu primeiro obedeço, depois eu tento entender. E isso é verdade, é isso que acontece, porque o Espírito Santo move o nosso coração a uma postura submissa, obediente à palavra. Por quê? Porque a gente se vê dentro dessa aliança, e Jeremias fala, essa vai ser a nova aliança que vocês vão viver, em que a lei do Senhor vai estar impressa no coração de vocês. Alguns assistiram o livro de Eli, o filme. Essa eu vou dar spoiler, não estou nem aí, se o pessoal ficar chateado, Lohan, porque o filme, sei lá, tem 10 anos, 15 anos. Você não assistiu até hoje, lamento, Lohan. Mas o livro de Eli, no final, se você não quiser ouvir spoiler, tapa o ouvido por 1 minuto aí. No final, ele, cego, havia decorado toda a palavra. E o livro então se perde. E aí não sabiam que ele já estava cego e havia decorado toda a palavra. Mas, gente, muito mais importante do que decorar e ser capaz de passar oralmente o conhecimento verbal dessa palavra, é trazer ele para a vida, é deixar que essa palavra mude a nossa forma de ser, a nossa forma de pensar, é deixar que ela faça com a gente exatamente a mesma coisa que ela fez com Jesus.
Vejam que no Novo Testamento a igreja experimentou isso. E Paulo fala uma coisa muito bonita para a igreja de Corinto. Ele fala que a igreja havia se tornado uma igreja de cartas vivas dele. Ele fala assim para a igreja de Corinto, em 2 Coríntios 3:2, vocês mesmos são a nossa carta. Vocês são a palavra de Deus viva, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos, não escritas em tábuas de pedra. Essa é a palavra que vai impregnando a nossa vida, a nossa forma de pensar, nossos valores, nossos hábitos, a forma de a gente viver casamento, viver relação com os filhos, viver a vida comum na igreja. E é essa palavra, irmãos queridos, que faz a gente viver dentro de uma aliança com Deus. Certa vez, ia contar uma ilustração, mas não vou não, pulei. Quarto ponto aqui, a palavra que satisfaz, encarnou majestosa, verso 4, olha o que ele diz, vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois Ele concedeu a você esplendor. Profecia que os estudiosos entendem que nitidamente está apontando para Cristo. Quem é esse para quem as nações afluem em busca dele? É aquele que encarnou, é aquele que é a palavra encarnada. Jesus é esse. Foi isso que João, capítulo 1, verso 14 diz, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito. Aquele que é a palavra, Jesus é a palavra, Ele encarnou entre nós para ser Senhor, para ser Rei, e para reinar sobre todos os povos e todas as nações, e todas as línguas vão confessar que só Jesus é Senhor, Ele que é a palavra encarnada, de modo que essa crise que a gente está vivendo hoje e todas as outras crises que vêm pela frente não podem impedir o ponto final que o Senhor da história já determinou. Ele está reinando e todas as nações um dia vão reconhecer isso. Todo esse sistema de valores que debocha da fé, que ridiculariza os ensinos de Jesus, que despreza os valores do reino de Deus, Apocalipse 18 diz que são a grande Babilônia, e todo esse sistema de valores vai ruir e vai cair em descrédito e humilhação no momento em que o Senhor se revelar, no momento em que a verdade majestosa do Senhor vier, porque Ele é a encarnação da verdade. E nós precisamos, é óbvio, buscar viver como Ele, a gente vai ver isso aqui. Quinto ponto aqui, a palavra que satisfaz precisa ser buscada com urgência. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Você que está me ouvindo, não se iluda. O Senhor não vai estar disponível para sempre. A nossa vida aqui neste mundo não é eterna. Nem a sua vida aqui neste mundo é eterna, nem a história da humanidade presente é eterna. O tempo do fim vai chegar. E o tempo do meu e do teu fim individual também vai chegar. E a questão é, você está preparado? Você tem buscado essa palavra com urgência? Você tem buscado ela enquanto se pode achar? Enquanto ela está perto? Enquanto está acessível? Enquanto você pode obter aquilo que Deus de graça tem dado? O Filho dele, o seu Evangelho, a sua revelação. Você tem aprendido a amar os mandamentos do Senhor. Você tem valorizado aquilo que nada pode comprar. Você tem amado cada ensinamento do teu Senhor. A gente precisa fazer essas perguntas sempre. E a gente precisa falar, Senhor, eu quero te buscar. Eu quero me alimentar dessa palavra. É essa expressão que Jeremias usa. Ele fala assim, capítulo 15, verso 16, quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor dos exércitos.
As tuas palavras, eu comi as suas palavras. E elas são a minha alegria e o meu júbilo. Eu amo a tua palavra. João, quando teve uma das suas visões no Apocalipse, capítulo 10, verso 9, ele teve a visão de um livrinho. E o anjo do Senhor então aparece e mostra para ele esse livrinho e ordena que ele coma aquele livrinho. Mesma ideia. Diz assim: peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo, senti que o meu estômago ficou amargo. Ao comer aquele livro, ele sentiu aquilo doce na boca, mas no estômago era amargo. Há algo que muda por dentro, algo que incomoda, algo que transtorna o nosso ser por dentro, porque tem que transtornar, porque tem que mudar. De modo que só quem busca a palavra vai ter essa experiência, só quem tem se alimentado dela. É interessante que essa palavra sabor, no latim, ela tem a mesma raiz de saber. O saber e o conhecer a verdade é algo que traz sabor para a vida. De modo que quem não conhece, não experimenta, não tem se alimentado. E Jeremias fala: eu comi, isso trouxe júbilo e alegria para o meu coração. Você vai conhecer pessoas que se decepcionaram muito com o mundo. Eu tive as minhas experiências de decepção com o mundo muito cedo. Quando eu falo mundo, eu falo esse sistema de valores, a futilidade de um jovem que queria alcançar sentido para a vida, agradando a galera da praia, a galera da balada, não é? Antes do termo balada existir, eu busquei tudo aquilo que um jovem no mundo quer buscar e quer tentar satisfazer o coração com essas coisas. Mas quando eu me deparei com a palavra, aí, irmãos, eu me identifico com Paulo quando fala assim: olha, até mesmo toda aquela erudição que eu tinha, considerei como esterco, como fezes, diante da sublimidade do conhecimento de Cristo. Eu fiquei de tal forma maravilhado com a palavra, que, irmãos, nada mais agora me engana. A palavra me vacinou contra toda a proposta que o mundo pode oferecer. A palavra alimenta, traz sabor para a vida, traz sentido para tudo que eu tenho aqui neste mundo, traz sentido para toda a missão que eu tenho. Seja ela uma missão que você tenha secular, uma profissão, seja ela relacionamento, tudo isso por si só não se sustenta, por si só não tem sentido, não satisfaz. Mas quando Cristo entra reorientando nossas emoções, quando Cristo, que é a palavra, vive, e essa palavra passa a viver em nós, e a gente passa a transpirar ela, aí tudo começa a ser reorientado. E aí, ato contínuo aqui, verso 7, a palavra que satisfaz precisa gerar transformação. Ela é doce na boca, mas amarga no estômago. Quando chega lá dentro, ela causa um rebuliço e uma transformação. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Essa palavra não traz só juízo e condenação para o ímpio, ela traz esperança, ela traz acesso à graça a todos. De modo que ninguém vai poder chegar no último dia e dizer: eu nunca ouvi falar de Jesus, eu não tive acesso, eu não sabia que Jesus tinha morrido por mim na cruz. Ninguém pode fazer isso. Paulo diz que todo homem é indesculpável diante de Deus, porque tendo conhecimento de Deus, não o adorou como Deus. Mesmo nas coisas criadas, Deus está revelado, Deus se revela em todas as coisas. Irmãos, ninguém pode se desculpar diante de Deus por não estar permitindo que a palavra opere transformação, mudança. Não existe conversão sem transformação. Santificação, Spurgeon dizia, é o lado visível da salvação. Não existe alguém que conheça a palavra, que ame a palavra, mas cuja vida está na mesma. Não tem como. A Bíblia é tão radical para falar dessa transformação que o Espírito opera por meio da palavra, espada do Espírito.
Ela é tão radical ao falar disso que ela chama isso de novo nascimento. Paulo fala, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas passaram. Paulo fala que nós morremos com Cristo, morremos para o pecado, para sermos ressuscitados. Amanhã a gente vai celebrar a ressurreição do Senhor. E o mais importante é que a gente entenda que a ressurreição do Senhor é a nossa ressurreição. Trazendo para a nossa vida prática, a ressurreição do Senhor quer dizer que eu e você não podemos continuar vivendo do mesmo jeito. Há uma nova vida que precisa ser experimentada, que tem sabor, da qual a gente se alimenta. E a palavra de Deus é isso, é essa vida de Deus vindo para nós. A gente que estava cego e tapado pela nossa obstinação, agora consegue enxergar a verdade. E Jesus foi muito severo quando ele falou sobre obediência. Sempre que Jesus falou sobre obediência, ele revelou o juízo severo de Deus. É interessante que eu não vi ninguém na Bíblia pegar mais pesado do que Jesus sobre isso. Ele fala assim em Mateus 7, 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. A obediência à vontade de Deus é o que nos identifica como cidadãos do reino dos céus. Por isso Paulo fala, não se amoldem a esse mundo, mas transformem-se pela renovação da mente de vocês. Vida cristã tem que ser uma vida que está sendo transformada todo dia, mais e mais. A gente tem que dar frutos, e somos chamados a dar frutos na imitação de Cristo, no discipulado cristão, de modo que se a minha e a sua vida estiverem estagnadas, a gente não pode dizer que a gente tem se satisfeito com Cristo e com a palavra. Em sétimo e último lugar, ele encerra a sessão dizendo que a palavra que satisfaz é superior. Vejam como ele encerra essa sessão de modo maravilhoso. Verso 8, pois os meus mandamentos não são, irmãos, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os meus caminhos são nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos, diz o Senhor, são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. A palavra aqui é superioridade. Não há nenhuma conclusão filosófica, não há nada de bonito que a gente possa falar, pensar e fazer que vá convencer a Deus de que a gente é melhor do que Ele. De que os muitos livros que a gente leu na vida, a muita ciência que a gente absorveu e o muito conhecimento que a gente adquiriu nos fizeram mais espertos que Deus, mais sábios que a palavra dele. O que Deus está falando aqui nesse texto é, não se engane, os pensamentos do Senhor são sempre mais altos. Você não sabe mais do que a palavra, não importa o quanto você tenha lido, não importa o quanto você tenha estudado. Se você não estiver de joelhos diante da palavra, adorando ao Deus que se revelou nela, adorando aquele que encarnou ela plenamente, você vai cair em auto-idolatria, auto-engano. Você vai viver uma vida muito aquém do projeto de vida que Deus tem para você, é isso que Ele está falando. Vocês podem ouvir especialistas sobre o coronavírus e ser até obedientes às autoridades civis. O que vocês não podem fazer é tratar toda essa crise mundial como obra do acaso, ignorando o que a palavra revela sobre todo tipo de fenômeno como esse. A história não está caminhando ao acaso. Nosso Deus é o Senhor da história. Ele está escrevendo cada capítulo até o dia em que Ele virá em glória levar a sua igreja para viver eternamente com Ele. E aquele que não falha foi quem prometeu isso. E a palavra dele não falha. De modo que quando a gente olha toda essa crise, a nossa conclusão é, tem mão do Senhor nisso. Vamos ouvir o que o Senhor quer nos falar através dessa crise. Vamos ouvir o que o Senhor tem a dizer para a sociedade e para a igreja dele nesses dias. Mais do que isso,
eu queria que você, assim como eu tenho procurado fazer, fizesse essa pergunta sobre si mesmo. Senhor, no meio de toda essa conjuntura macro, mundial, o que o Senhor quer falar a mim, Jonatas, no meio de toda essa crise? O que a tua palavra tem a ministrar a mim? O que o Senhor tem a me confrontar pela tua palavra, diante de todo esse cenário que se estabeleceu? O que eu estava vivendo antes dele se estabelecer? E o que o Senhor quer que eu viva a partir do momento que ele acabar e durante os dias em que toda essa crise está se sucedendo? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. Porque os pensamentos do Senhor, Ele fala, não são os pensamentos de vocês. Meus pensamentos são superiores. Meus planos são maiores. Pare de insistir que a sua forma de ver as coisas e reagir a elas é melhor. Pare de agir como Senhor de si mesmo. Esse é o convite, a gente se curvar diante da palavra. Palavras são os pensamentos de Deus. A única coisa capaz de satisfazer a alma é de graça e está à sua disposição agora. Jesus e o seu bendito Evangelho. Jesus e o seu Evangelho são gratuitos e estão disponíveis para mim e para você. Eu quero te desafiar a se lançar na busca dessa palavra dessa forma. Algumas aplicações aqui para você guardar no seu coração. Eu vou fazer as aplicações com base no versículo de Esdras, capítulo 7, verso 10. Em que diz o texto assim: Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Primeira aplicação: decida em seu coração devorar esse livro. Decida em seu coração, como Esdras, estudar a lei do Senhor. Decida fazer um plano de leitura e levar ele a sério. A igreja está no plano de leitura do Novo Testamento em 60 dias, durante esse tempo de isolamento social. Você já entrou nele, já está fazendo parte, você já está no grupo de perguntas e respostas. Algumas pessoas podem ter uma leitura assim, mas aquele grupo, fica o pessoal perguntando coisas, aquelas respostas enormes dos pastores. Irmãos queridos, que Deus tenha misericórdia de nós com esse tipo de questionamento. A gente tinha que estar ávido por ler, por perguntar, por ouvir o que Deus tem a falar através da palavra dEle, por saber aquilo que a gente ainda não consegue entender, por buscar essa palavra com avidez, por comer esse livro, porque tenha certeza disso, esse livro pode dar um sabor à sua vida, o saber dele pode te dar um sabor que você sequer conseguiria medir. Moody disse sabiamente que a Bíblia não nos foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para transformar a nossa vida. A gente precisa ir até a palavra não como gente que quer ser intelectual, gente que quer ser erudita. A gente tem que ir para a palavra como gente que quer ter a vida tocada e transformada. A gente tem que devorar ela com esse espírito, com essa disposição de coração. A gente tem que aprender com o salmista a amar a palavra do Senhor, os decretos, os testemunhos, os mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Para quem Jesus fez essas promessas? Para aqueles que amam a sua palavra, para aqueles que guardam os seus mandamentos no coração. Não é para qualquer um. As promessas do Senhor são para aqueles que amam. Guardar no coração não é decorar com a mente. Guardar no coração é viver em obediência. É claro, sabendo que a nossa salvação não pode ser conquistada por obras. É conquistada gratuitamente na cruz. Mas a nossa salvação só é evidente quando a gente vive uma vida de obediência. Quando a gente persegue uma vida santa. E aí ela se torna evidente. E aí a evidência de que houve um novo nascimento. Segunda aplicação, ore para ser transformado por suas verdades. Ore e busque ser transformado. Decida devorar o livro, mas depois que você devorar e buscar ele de todo o seu coração, fala assim: Senhor, eu quero ser transformado por ele. Eu quero que a minha forma de enxergar tudo mude.
Esdras procurou praticar a lei do Senhor. Esdras não só leu, ele não só estudou, ele não só fez plano de leitura, ele não só ia para os compêndios estudar e procurar saber a letra, ele procurou praticar, ele falou, essa palavra tem que ser real na minha vida, ela tem que transformar a minha vida, porque senão a letra vai matar, e eu não vou estar experimentando o que Deus tem para mim. O Espírito vivifica porque ele traduz a palavra na prática, ele faz a gente viver essa palavra. E terceira e última aplicação, disponha-se a testemunhar dele com a sua própria vida. Esdras 7,10 no final diz, e Esdras dispôs o coração a ensinar seus decretos e mandamentos aos israelitas. Dispôs o seu coração a buscar essa palavra de tal forma que ela transformasse primeiro a sua vida, e só então ele seria capaz de testemunhar, de ensinar em Israel os seus mandamentos. E será que eu e você podemos dizer isso? Olha, essa palavra impactou e transformou a minha vida de tal forma que hoje eu estou discipulando, que hoje eu vou para a célula com o coração em chamas, compartilhar com meus irmãos aquilo que Deus falou. Essa palavra está mudando tanta coisa na minha vida, está virando a minha vida de cabeça para baixo, está fazendo uma faxina no meu coração, bagunçado pelo pecado. E a coisa está de tal forma que eu preciso extravasar isso, eu preciso falar desse evangelho. Eu preciso compartilhar com meus amigos, eu preciso usar redes sociais para isso. Eu preciso anunciar isso, eu preciso ensinar isso. Irmãos, a sua sede pela palavra não é algo que vai abençoar só você não. A sua sede da palavra e o que ela vai fazer com o teu coração é algo que já vai imediatamente impactar a vida de todo mundo que está à sua volta. Mas ela tem também um propósito de te preparar para a missão que Deus te deu. Você pode dizer que tem se preparado para cumprir a missão que Deus tem para você hoje? Será que você pode dizer, Senhor, eu estou aqui me preparando, pode enviar a mim, porque eu já devorei esse livro de tal forma que ele já está incorporado na minha vida. Será que você pode dizer isso? Vamos buscar isso, gente? Vamos buscar de todo o coração, como Esdras, conhecer, praticar e ensinar a lei do Senhor. Vamos fazer assim? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor querido, obrigado pela Tua palavra, porque ela traz para nós despertamento, porque ela lança luz sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, e mostra o que é fútil, mostra o que é perda de tempo. Senhor, ela ilumina nossas motivações equivocadas, carnais, e ao mesmo tempo ela revela para nós uma vida tão mais excelente, e nós queremos viver em busca dessa vida excelente, de modo que a Tua palavra seja encarnada por nós, como ela foi encarnada pelo Senhor. Senhor querido, obrigado pela Tua morte na cruz, pela Tua obra e pela Tua ressurreição, e nesse momento te pedimos, Senhor, que a nossa vida seja uma vida daqueles que ressuscitaram com o Senhor, que a gente viva uma vida cheia de propósito e sentido, que a gente viva, Pai, como aqueles que entenderam a palavra e vivem a palavra, para a honra, glória e louvor do Teu nome que te pedimos, Jesus. Amém, Pai.